Você já ouviu falar sobre TDAH? E sobre hiperatividade? Esse nome é mais comum, não é? Quais são os sinais de alertas que a gente precisa observar nas crianças para entender se ela tem ou não esse transtorno? Como que uma criança com TDAH se comporta na escola? Existe medicamento para esse transtorno? Quais são as consequências que uma pessoa que sofre de TDAH enfrenta em sua vida? Se você achou esse assunto interessante, assiste esse vídeo até o fim porque eu vou explicar tudo sobre TDAH. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, é um transtorno que afeta muitas crianças aqui no nosso país. Existem pesquisas que falam que mais ou menos 5% da população mundial sofre desse transtorno. Então, o que é, Alisson, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É um padrão, é um transtorno que afeta a vida da pessoa e faz com que ela tenha uma vida disfuncional, ou porque ela tem uma dificuldade de desatenção, ou porque ela tem uma dificuldade de hiperatividade. E acontece também dela ter os dois, né? Tanto desatenção quanto hiperatividade, certo? Sabe aquela criança que você tá ali com ela tentando passar uma informação para ela, tentando ensinar alguma coisa para ela e ela tá desatenta, ela não consegue prestar atenção em você. A gente tá aqui conversando, de repente ela tá olhando a música passar e não tá conseguindo nem ouvir mais o que você está falando. Outro sintoma que existe na questão da desatenção, sabe aquela criança que tá ali na aula, tá até quietinha no lugar dela, mas ela não consegue focar? Ou então quando você está lendo um livro e de repente você está pensando na mensalidade da Casas Bahias que tem que pagar amanhã e aí você nem sabe mais o que você leu e você tem que voltar e ler de novo porque você nem lembra do que você acabou de ler, esse é um outro sintoma da desatenção. Uma outra característica é que normalmente as pessoas que têm, né, essa dificuldade de desatenção, são desatentas, ela começa uma tarefa e em menos de 5 minutos ela já perde o foco do que estava fazendo. Então imagina você, né, principalmente com seu filho ali, ele tem que fazer uma lição de matemática e ele está lá fazendo, passa 5 minutos, ele já está no celular jogando, ou então ele pede para ir comer alguma coisa, ele tira o foco, ele não consegue ficar concentrado muito tempo naquilo que ele está fazendo. Normalmente, a pessoa que tem, né, essa questão da desatenção, ela faz as suas atividades de forma desleixada, despreocupada com o capricho. Normalmente ela não consegue gerenciar o próprio tempo, ela tem dificuldade de fazer mais de uma tarefa, organizar o roteiro do dia dela, a rotina do dia dela, e por isso tem muita dificuldade de entregar dentro dos prazos os seus compromissos, né? Então tem um trabalho que tem que ser entregue, ou até mesmo você no seu trabalho, você tem que entregar um projeto, um relatório até sexta-feira, e aí você tem mais algumas outras tarefas, e no fim das contas você não consegue entregar absolutamente nada porque você não conseguiu se organizar. Então, lição de casa, trabalho escolar, relatório do trabalho, né? Fazer um relatório da sua empresa, normalmente essas são tarefas que tornam muito difícil a vida de uma pessoa desatenta que sofre de TDAH. E como eu já falei, com frequência essa pessoa costuma ser distraída. Então esses são sintomas da desatenção. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da hiperatividade, que é até mais difícil, né, de se trabalhar, principalmente quando a criança está em período escolar, já começa a ir para a escola. Normalmente a escola sente muita dificuldade de lidar com esse tipo de aluno. Sabe aquela criança que não consegue ficar parada no lugar, que ela fica se mexendo toda hora, parece que está com a formiga? Nossa, não posso falar isso. Esse é um sintoma já da hiperatividade. Então, ela tem que ficar ali, né, naquela cadeira. Vamos imaginar que você vai no consultório médico com seu filho, ou então você que é psicólogo, está atendendo a criança e precisa fazer uma bateria de avaliação nela. Senta ela na cadeira, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue ficar sentada, tá? Então, dificilmente ela consegue ficar ali focada, sentada, quieta como deve ficar. Isso causa um incômodo na criança e ela precisa sair dali, ela precisa fazer alguma coisa. Frequentemente ela corre ou sobe nas coisas que não pode subir, né, em algum objeto, por exemplo. É comum que tanto a escola como os pais identificarem essa criança como aquela criança que tem o motor ligado, que a energia nunca acaba, parece que ela tem energia para dar e vender. Normalmente essa pessoa, essa criança ou esse adolescente fala demais, ele acaba se metendo nas conversas que não é chamado, que é uma questão aí de limites, de educação, mas para aquela criança é muito difícil de controlar essas características. Um exemplo de uma pessoa hiperativa é aquela que tem uma reunião, tá, na empresa, e aí o diretor ou o gerente está começando a falar e ela fica tão ansiosa para entender o que a pessoa está falando e responder, que ela interrompe a fala, né, do gestor, ou então o aluno interrompe a fala do professor e acaba tentando, ele atropela a conversa, então ele acaba querendo adivinhar
adivinhar o que a pessoa tem para falar e acaba se precipitando, né, no que ele tem para dizer, e muitas vezes acaba falando coisas erradas que não tem nada a ver com o assunto. E aí, vocês que têm uma irmã que gosta de pegar sua roupa, sua maquiagem sem você deixar, você vai achar que ela também é hiperativa, porque outro sintoma é aquelas pessoas que pegam roupas, que pegam objetos do outro para usar sem que ele tenha essa permissão. Bom, para você que não sabia, essas são as características, tá, que tanto o psicólogo como o psiquiatra, o neurologista, ele busca identificar na criança que vem com sintoma que vem com uma hipótese diagnóstica de TDAH. Mas a ideia aqui de ensinar isso para vocês não é que vocês saiam diagnosticando todo mundo, tá? O único que pode dar um diagnóstico é o médico. Então você pode tentar perceber esses sintomas. Será que essa criança que você conhece, o seu filho, o seu aluno, o seu paciente, ele apresenta esses sintomas? Então a gente acende uma luz e a partir daí faz um encaminhamento para o neurologista ou para o psiquiatra infantil ou para o clínico, por fim. E aí tem todo o acompanhamento com o psicólogo e com esses profissionais, ok? A ideia não é que a gente faça o diagnóstico, eu não estou ensinando vocês a diagnosticar, eu estou ensinando vocês a entender quais são os sintomas. Agora me fala uma coisa, você conhece alguém que tem essas características que eu apresentei? Faz o seguinte, coloca o seu comentário aqui embaixo que eu vou responder todo mundo para a gente poder entender. Faz sentido, não faz sentido? Faz parte do TDAH, não faz, e aí a gente vai poder conversar melhor. Vamos lá, pessoal, agora eu vou explicar para vocês por que é difícil fazer um diagnóstico, porque assim, além desses sintomas que eu apresentei, existem várias características que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, a criança que tem TDAH, ela precisa apresentar esses sintomas, tanto em casa quanto na escola, ou na escola em um outro ambiente social. O que eu estou querendo falar aqui é que ela não pode ter esses sintomas em apenas um lugar. Poxa vida, Alisson, meu filho só se comporta assim na escola. Talvez a gente não esteja falando de TDAH, esteja falando de outras questões. Por exemplo, limites. Outra coisa importante, agora que você ouviu eu falar sobre quais são os sintomas, você deve estar pensando, meu Deus, eu acho que eu tenho TDAH. Só que tem uma característica muito importante para a gente poder identificar. Esses sintomas que eu falei, eles precisam estar presentes antes dos 12 anos de idade. Uma certa vez veio um paciente até ao meu consultório e ele falou, Alisson, eu acho que eu tenho TDAH porque eu estou começando a observar uns comportamentos, estou me sentindo muito agitado, não consigo me concentrar. E aí eu perguntei, quanto tempo faz que você está sentindo isso? E aí ele falou, faz mais ou menos um mês, só que ele já tinha 30 anos. Então não se categoriza, né? A gente não classifica esses sintomas como TDAH. Talvez a gente considere isso algum transtorno de ansiedade. Por quê? Porque simplesmente antes dos 12 anos ele não tinha esses sintomas. E é necessário que exista antes dos 12 anos para que a pessoa tenha esse diagnóstico de TDAH. As meninas normalmente apresentam um comportamento desatento e já os meninos, eles apresentam dificuldades na questão da hiperatividade, nessa agitação. Se você é pedagogo ou professor, vai lá para sua sala de aula e observa suas crianças e começa a perceber se os sintomas de desatenção são mais frequentes nas meninas ou nos meninos. E se os sintomas, né, se as características de hiperatividade são mais presentes nos meninos ou nas meninas. Vocês vão perceber que isso é real. Mas, Alisson, essa é uma questão neurológica ou psicológica? Hoje nós já sabemos, existem estudos que falam que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma questão neurológica. Pensa comigo, quando eu falo de desatenção, a gente está falando de duas características, que é atenção em si e memória, tá? Por quê? Para você lembrar de uma informação, você vai fazer uma prova de conteúdo que você aprendeu. Você precisa lembrar e para você lembrar você precisa aprender. Para aprender você precisa prestar atenção. Essa é uma questão neurológica. Em relação à hiperatividade, a gente está falando de uma coisa mais ou menos relacionada às funções executivas, ao controle inibitório, que também são características neurológicas. A grande curiosidade que eu vou trazer para vocês é que já existem algumas pesquisas que tentam descobrir qual é a origem do TDAH. E uma coisa muito interessante aconteceu, né? A gente conseguiu perceber nessas pesquisas. Primeiro, se você pega 10 crianças com TDAH e você vai descobrir a origem dessas 10 crianças, como que ela iniciou esse transtorno, você vai entender essa proporção de que uma criança desenvolveu o TDAH simplesmente por uma questão neurológica, então o cérebro produziu neurotransmissores e hormônios que fez com que a criança tivesse esse comportamento, só que aquelas 9 crianças que sobraram, 7
desenvolve esse transtorno por uma questão de vínculo com a família, vínculo com os pais. É uma questão neurológica, mas ele tem um start aí, um ponto inicial comportamental. A grande preocupação é que essas crianças que têm TDAH, ela desenvolve esse transtorno muito cedo. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que acontece com a criança pequena que tem esse transtorno? Ela aprende a se comportar daquele jeito. Ela não é hiperativa porque ela quer. Ela não é desatenta porque ela quer. Ela aprendeu, o sistema neurológico dela se desenvolveu para que ela funcionasse desse jeito. E aonde mora o perigo? Aonde que está o problema? Conforme essa criança vai crescendo, uma grande característica do TDAH é que ela incomoda todo mundo que está ao seu redor, incluindo outras crianças. E aí ela começa a perceber que ninguém quer brincar com ela. E ela não consegue se comportar diferente daquilo, porque ela aprendeu a ser daquele jeito. Então é um comportamento que ela aprende. Um exemplo para você pegar melhor essa informação, imagina você começando a dirigir agora. Você está ali, sabe quais são as regras, tudo mais, sabe cada detalhe. Vai passando o tempo e isso vai ficando automático. É a mesma coisa com a criança. Nessa hora que a gente precisa começar um trabalho de psicoterapia, um acompanhamento, um trabalho até com a família para conseguir mudar, né, esse comportamento da criança, porque isso causa muito sofrimento nela. Alisson, eu tenho um aluno, eu tenho um paciente, eu acho que ele tem essas características aí. Como que é feito o diagnóstico? Essa é uma pergunta muito difícil, vamos lá. Primeira coisa, lembra que eu falei que tem a ver com o ambiente dela? Então, por exemplo, imagina aquela criança que é totalmente desatenta ou que é super agitada e ela é assim no colégio, vamos dar esse exemplo. E aí você vai na casa dessa família e você percebe que a família inteira é conturbada. E aí vem a pergunta, será que isso é um transtorno? Será que isso é um sintoma? Ou é simplesmente a cultura que a criança vive? Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Se você estiver gostando desse conteúdo, então já deixa o seu like aí, porque vai me mostrar que eu tô indo pelo caminho certo e que eu vou continuar produzindo conteúdos nesse sentido pra você. Deixa o seu like aí, não esquece. Alisson, você não sabe, eu acho que eu tenho uma sala inteira com alunos que têm TDAH. Calma, já vou explicando pra você, calma aí, já vou explicando pra você que é impossível você ter uma sala inteira que tenha crianças com TDAH. Até porque se você tivesse uma sala com tanta criança com TDAH, você já estaria internada em um hospital psiquiátrico, estaria tomando medicamento, antidepressivo, não tem como, é impossível. A criança com TDAH, ela é um furacão, ela tira a paz do lugar e não é porque ela quer, lembre-se disso, tá? Tá falando de uma doença, de um transtorno. Então não acho que ela faz de propósito. Imagina só que a gente tem 8 salas da primeira série vazias. E aí a proposta é pegar só crianças com TDAH e encher essas 8 salas. Vamos imaginar que a gente conseguiu fazer isso. Conseguimos, uma escola especializada em TDAH. Sabe qual é a chance dessas crianças que começaram na primeira série com esse diagnóstico conseguirem chegar até o 9º ano? A proporção é mais ou menos 1 por 8. Tendem a desistir da escola. Alisson, mas me explica por que essas crianças e com o passar do tempo esses jovens desistem da escola. Se a criança ela é diagnosticada com TDAH e ela também tem um diagnóstico de déficit intelectual, ou seja, além da dificuldade de concentração, de se manter no lugar, ela ainda tem um transtorno ou uma deficiência, um déficit na inteligência, uma dificuldade de aprender, isso vai fazer com que, ao passar do tempo, a criança vai em algum momento se esforçar. Ela vai se esforçar e não vai ter resultado nenhum. O que vai acontecer com ela? Ela vai desistir. Outro problema é que normalmente os pais levam essas crianças para a escola e esconde da escola que a criança tem um transtorno. E a escola não está preparada para receber aquele aluno. Que 50% dos pais que têm filhos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade esconde essa informação da escola. E os pais escondem com medo que a escola não matricule o seu filho. Então eles acabam colocando em qualquer lugar e aí a criança não consegue se desenvolver também. A criança que ela não se sente bem recebida, tanto pela família ou pelos professores, na escola, ela começa a ter um comportamento rebelde. Porque, poxa vida, eu não estou fazendo o que eu faço porque eu quero e ainda assim eu sou punido, eu sou culpado, sempre estou de castigo. A criança começa a achar que ela está sendo perseguida. Às vezes a família começa a achar que a escola está perseguindo aquela criança, mas não é bem assim. E aí a criança começa a ter um ato, né, um comportamento mais rebelde. Qual é o problema desse comportamento mais rebelde? Aí eu vou falar um pouco de outros transtornos agora, se vocês quiserem, deixa no comentário aí que depois eu faço vídeos específicos sobre cada um deles, tá? Existe um transtorno chamado TOD,
transtorno opositor desafiador. A criança que tem TDAH, ela tem uma maior chance, uma maior probabilidade de desenvolver o TOD. O que é o TOD, Alisson? É muito simples. É aquela criança que se opõe e desafia qualquer figura de autoridade. Então você fala para ela fazer uma coisa, ela não faz. E ela tá sempre te desafiando. Ela se impõe ao que tem que ser feito e ela tá toda hora te testando, te desafiando. E isso no colégio é muito difícil. Eu já vi professores sendo afastados porque ficam estagnados, ficam cansados, acabam desenvolvendo síndrome de burnout e sofrem por isso, tá? Então isso é muito sério. Mas até aí, tá tudo bem. É um transtorno super comum, é muito fácil de se perceber que isso acontece. A grande questão é que o TOD pode se desenvolver no TC, que é o transtorno de conduta. Esse é um transtorno muito sério, porque entre TC e um psicopata, um sociopata, é muito perto. Então a criança que tem TDAH, que não é tratada, que desenvolve TOD e não é tratada, pode desenvolver o transtorno de conduta. E aí a coisa fica muito séria. Bom, pessoal, se você estiver gostando aí desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa também o seu clique no sininho, porque ele sempre vai te avisar quando eu publicar algum conteúdo novo pra você, tá bom? Não esquece de se inscrever. Alisson, para tudo. Pera, que agora eu não vou conseguir nem dormir mais à noite. Eu acho que o meu filho tem TDAH e ele também me desafia, ele se opõe. Existe tratamento para isso? Me ajuda, porque até agora eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer. Como que a gente começa um tratamento de uma criança que tem TDAH? Primeiro fator, fazer uma boa avaliação psicológica, um bom psicodiagnóstico. Em alguns casos, e assim, eu considero quase todos os casos, é muito importante que a criança que vem com esses sintomas, da escola principalmente, fazer uma avaliação neuropsicológica, porque aí você vai ter uma visão mais ampla, tá, de todas essas questões e conseguir fazer um bom diagnóstico daquela criança. Outro fator importante, o tratamento também requer o apoio da família. Então a família precisa entender o que é esse transtorno, a família precisa começar a mudar, às vezes, os seus hábitos, a forma como ela lida com os problemas, para que a criança tenha uma nova forma de aprendizagem e consiga se desenvolver. E, além do apoio da família, o apoio da escola também. Por exemplo, eu costumo muito ir no colégio, converso com o professor, converso com o coordenador, a gente tenta criar estratégias para aproximar mais aquele aluno do professor, para que ele se sinta bem recebido e comece a se esforçar mais para controlar aquele comportamento que antes era muito difícil. E, pessoal, outra questão que ajuda muito no tratamento é que essa criança não tenha nenhum transtorno intelectual, nenhum déficit intelectual. Mas, Alisson, como é que a gente faz para ela não ter? Não faz. Simplesmente a gente entende se ela tem um transtorno intelectual, um déficit intelectual ou não. Se ela não tiver, a chance de ter um bom prognóstico, né, se desenvolver bem, aí é muito maior do que uma criança que tem também, além do TDAH, um déficit intelectual. Pode ser que com o desenvolver natural dessa criança, o transtorno simplesmente vai embora, porque ela está amadurecendo. O simples desenvolvimento já ajuda muito. Mas eu acho que o que eu falei aqui é muito perigoso. Você nem vai querer procurar um profissional. Tem que procurar, porque a criança sofre muito nesse período, tá? Não é coisa de 1 ano ou 2 anos. A gente tá falando aí de 17, 20 anos para que isso desapareça naturalmente. Ela pode simplesmente nunca melhorar, como existem muitos adultos com esse transtorno. Então, gente, precisa mesmo procurar. Parece simples, parece fácil, precisa dessa atenção. Os pais chamam o psicólogo, às vezes eles me chamam, por exemplo, e aí eu começo a entender essa relação da família e começo a suspeitar, ter uma hipótese diagnóstica de TDAH. O que acontece muito é que a família não aceita. Então o que os pais entendem? Que eles são culpados. E aí eles preferem não continuar porque eles não conseguem aceitar que eles podem ser a causa desse problema. Eu sempre falo que a gente não tem que enxergar culpa, a gente tem que enxergar a solução, como resolver esses problemas.